Vossa Senhoria tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo ministro, ministros, excelentíssima ministra. Eu me chamo Dina Mantuchá, sou um dos coordenadores executivos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e também sou advogado. Estou aqui representando o partido, uma fala na representação do Partido do Socialismo Liberal do PSOL. E antes, ministro, de iniciar a parte mais técnica do debate, eu gostaria de fazer um breve relato, porque eu sou filho de um processo de esbulho possessório promovido pela ditadura militar. Eu sou filho, eu estou emocionado, ministro, com todas as vênias aos senhores, porque eu faço parte de um processo de violência promovido pelo Estado brasileiro. E para mim é muito duro ter que sair da minha comunidade para adquirir conhecimento, para estar hoje aqui com todos os senhores e senhoras, ministros, excelentíssimos, perdão. Nós somos impactados por uma construção de uma hidrelétrica, ministro Dino, na década de 80, e meu povo foi removido por completo do meu território tradicional. Parte dele foi alagado de uma famosa ilha nossa, chamada Ilha da Viúva. Só um minuto. E quando nós fomos removidos, houve uma promessa que com 6 meses nós teríamos a nossa terra devolvida. E parte dessa terra que foi alagada não está sob nossa posse. Passa-se 30 anos, governo nenhum conseguiu editar e executar um decreto de desapropriação por interesse social, como o colega aqui citou como sendo uma das alternativas a ser implementada como resolução de conflito. E eu digo isso com toda a veemência porque em 2014, foi editado o primeiro decreto de desapropriação de interesse social para o povo tuxá em Rodelas e não foi cumprido, caducou-se os seus efeitos. Em 2016, novamente, edita um novo decreto, caducou e não conseguiram implementar a devolução da terra de um povo que historicamente foi esbulhado e violentado pelo Estado brasileiro. E por isso, senhores ministros e ministras, que eu venho aqui hoje dizer que os povos indígenas, no julgamento da Lei 14.701, espera dessa Suprema Corte a manutenção do entendimento de que nossos direitos territoriais são originários, é um direito congênito, antecede a formação do Estado brasileiro. E também que o Estado brasileiro cumpra com suas obrigações e com a sua dívida histórica constitucional de finalizar a demarcação de todas as terras indígenas do Brasil reivindicadas. Diante da prevalência de legislações que protegem interesses patrimoniais não indígenas, em nome do dito desenvolvimento, a qual eu fui vítima desse processo, em detrimento dos nossos direitos originários, depositamos à Suprema Corte a confiança da manutenção da inconstitucionalidade da tese do marco temporal e da tese constitucional do tema 1031. Nós sempre estivemos aqui, ministro. Nós sempre estivemos aqui, ministros e ministras. E não aceitamos ser removidos para áreas equivalentes, pois, para nós, não há território substituível. Nós temos relações espirituais, nós temos relações ancestrais sobre os territórios a quais nós reivindicamos e lutamos por tais. Nesse sentido, o nosso território, ele é desassociável de quem somos. É justamente essa dimensão constitucional histórica e existencial dos territórios indígenas que vem sendo frontalmente violado pela Lei 14.701. Na presente sustentação oral, eu vou focar na impugnação da inconstitucionalidade da referida legislação no que diz respeito à flexibilização do usufruto exclusivo por obras de infraestrutura e de atividades econômicas exercidas por não indígena e a dispensa da consulta livre, prévia e informada desses empreendimentos. Diante disso, ministros e ministras, a inconstitucionalidade por flexibilização do usufruto exclusivo de obras de grandes impactos de atividades econômicas nas terras indígenas, senhores, o artigo 20 da referida lei afirma que o usufruto dos indígenas não pode sobrepor os interesses da política de defesa e da soberania nacional. No seu parágrafo único, autoriza, em terras indígenas, sem qualquer consulta, as comunidades afetadas, as instalações de bases de postos militares, a expansão estratégica da malha viária,
a exploração de alternativas energéticas e resguardar riquezas estratégicas. Essa autorização genérica colide frontalmente com o artigo 231, no parágrafo 2º e 6º da Constituição, que consagra o usufruto exclusivo aos povos indígenas como regra, que só é admitida a mitigação de forma absolutamente excepcional, mediante relevante interesse público da União e por meio de leis complementares. Esse termo prático, o chamado expansão estratégica de malhas viárias, pode significar em rodovias, ferrovias ou alternativas energéticas que abrange usina hidrelétrica, exploração mineral, linhões de transmissão e o resguardo de riquezas estratégicas, abre margem para intensas formas de ocupação e exploração territorial. Trata-se, portanto, de autorização ampla para intervenção estatal para atividades econômicas de alto impacto em terras indígenas sem o suporte constitucional exigido. Na mesma linha, o artigo 22 traz de igual modo, genérico, instalações de equipamentos de redes de comunicação, estrada, vias, transporte, construções dentro das terras indígenas, inclusive para grandes obras de infraestrutura. Tal dispositivo permite, portanto, por lei ordinária, obras que impactam a ocupação permanente dos territórios indígenas, explorando os recursos naturais. O tempo já está finalizando, mas eu gostaria de também ressalvar aqui da inconstitucionalidade formal e da inconvencionalidade da dispensa da consulta livre e prévia informada. Essa lei, quando ela foi debatida, amplamente debatida, como o colega trouxe aqui no Congresso Nacional, ela não respeitou a participação dos povos indígenas, não respeitou uma flagrante violação do artigo 6º da Convenção 69 da OIT, onde tal dispositivo é muito claro sobre impactos, de atividades econômicas, mas também de medidas e atos administrativos sobre o que tange o direito dos povos indígenas. E, mediante a isso, nós temos clareza dessas violações, não só do texto constitucional, mas também do texto da Convenção 69 da OIT. E, por fim, para concluir, senhores e senhoras ministros, excelentíssimos ministros, diante de todo o exposto, Excelência, requeremos a declaração da inconstitucionalidade integral da Lei 14.701, bem como a análise do pedido cautelar requerido na inicial para que haja suspensão dos efeitos da lei até a formalização do julgamento do mérito. Diante disso, eu tenho, para finalizar, uma fala de um xamã Yanomami. A floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-las. Então todos nós morreremos, um atrás do outro, tanto o branco quanto nós indígenas. Demarcação já, e digo ao povo que avance. Obrigado, Vossa Senhoria.